Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? Aqui é a Márcia da Play to Learn Jogos Educativos e eu vou gravar esse vídeo para dar 10 dicas de atividades que podem ser usadas online. Essas dicas, atividades, estão no e-book que é distribuído gratuitamente pela Play to Learn. Então, se você ainda não tem esse book e se você se interessar por ele, depois que eu falar as atividades, você vai lá no site da Play to Learn e você se inscreve e você recebe esse book no seu e-mail. Ou, se você não tem outra maneira, nós temos um WhatsApp Business que tem vários grupos de professores. Então, você entra nesse WhatsApp, vai no grupo, clica em cima do nome do grupo e ali você vai encontrar, além desse e-book com 30 atividades, você vai encontrar 8 worksheets que correspondem aos jogos da Play to Learn de estrutura da língua. Então, tá lá no nosso Google Drive, tá liberado para vocês, certo? Então, vamos lá. Desse e-book, a primeira atividade chama-se What's the Question? Normalmente, como é que é feito? Eu divido a sala de aula em 2 times e eu uso esse sino aqui e eu escolho, por exemplo, 10 perguntas que eu quero revisar. Só que eu vou dar só a resposta. E aí, o aluno que tocar o sino primeiro, ele vai falar qual seria a pergunta. Então, o nome do jogo, What's the Question? Certo? Aí, qual é o tipo de pergunta de resposta que você pode fazer? Se você quiser revisar, yes, I do. Aí, qualquer pergunta que seja correta para a resposta yes, I do, você aceita. Ou você pode misturar só short answer. Yes, I do. No, I am not. Yes, I did. No, I can't. Um exemplo, você pode fazer assim, aí tá muito mais aberto, né? Ou você pode fazer respostas tipo Mary. Aí eu tenho que falar também aberto, né? What's your mother's name? Mary. What's your name? Mary. Então o professor tem que aceitar todas as possíveis perguntas para essa resposta aqui. E você pode fazer coisas mais elaboradas. Por exemplo, I have lived here for 2 years. Então, how long have you lived here? Então, eu já coloquei um present perfect aí. Você pode também colocar só respostas no passado. E aí, o seu aluno vai ter que fazer as perguntas no passado. Ou você coloca as respostas. Mary lives in Sorocaba. Where does Mary live? Então, você também pode colocar as respostas no presente. Então, esse é um jogo que eu adoro esse jogo, gosto muito. Quando a gente está na aula presencial, ele fica muito animado. Agora, na online, como é que dá para fazer? Você está lá na tela com seus alunos. Ou ele vai ter que levantar a mão, ou ele vai ter que levantar a mãozinha. No Zoom, eu sei que tem a mãozinha. Então, você pode fazer esse jogo com os seus alunos online também. Essa é a primeira sugestão. A segunda é uma bem conhecida, né, gente? Que chama-se Chain Spelling. Mas nessa correria, eu não sei se o professor lembrou de fazer um Chain Spelling com seus alunos. Você pode fazer oralmente, né? O Chain Spelling consiste em eu falar uma palavra, né? O professor diz uma palavra, aí o aluno vai ter que dizer uma palavra que começa com a última letra, né? Então, eu falo cat, aí o outro vai ter que falar teacher, aí o outro vai ter que falar restaurant, daí o outro vai ter que falar time, aí o outro elephant. Então, ele vai ter que ficar atento, né? É uma atividade legal porque você está treinando a audição, tá vendo se eles tá treinando o listening, e também a rapidez dele em pensar e prontamente vir com uma outra palavra, que começa com a última letra da palavra falada. Quando é presencialmente, eu aviso os alunos, né, gente, com regra do jogo, por exemplo, 5 segundos, 10 segundos para pensar. Passou disso, eu toco a campainha, pim, próximo aluno. Então, essa aí você pode fazer, vai acompanhando os alunos na tela, ou você vai falando os nomes para ser um elemento surpresa. E aí todo mundo tem que ficar grudado na competição.
Então, essa é a minha segunda sugestão, chain spelling. A terceira é o chain spelling também, que eu gosto bastante, mas daí feito na lousa. Então, quando a gente está presencialmente, coloca a lousa, na lousa coloca duas palavras e daí começa. Aí os times vão, então escreve a palavra e o aluno vai ter que escrever a palavra que começa com a última letra. Eu acho que dá para você compartilhar a sua tela com os seus alunos e eles vão escrevendo na tela. Então, essa é uma sugestão, mas aí o aluno tem que estar usando o computador e não o celular. Então, essa seria uma sugestão que precisa de adaptações. Uma outra maneira também é, se você tem 2, 3, 4 alunos, tem um número menor de alunos, você pode dar a palavra, explica como é que é feito, e daí você dá 5 minutos. E depois desses 5 minutos, cada um vai mostrar o que conseguiu fazer. E daí vai contar, vai ver as palavras diferentes que foram surgindo ou parecidas. Fica interessante também. Aí é um chain spelling escrevendo. A terceira sugestão é o sentence race. Sentence race é parecido com esse do chain spelling, só que você dá as mesmas palavras para os dois times, aí você teria as palavras escritas ou nos cartões, né, na mesa, presencialmente. E o aluno teria que correr até a lousa, escreve, daí quando ele chega, ele deixa a caneta, o próximo pega a caneta ou lápis não, né, gente? O giz vai e escreve na lousa. Também pode ser feito da mesma maneira anterior. Se o aluno conseguir escrever na lousa do professor, você pode fazer um sentence race na sua lousa, que você está compartilhando com eles online. Se não, você fala as palavras que você quer, né? Pode fazer assim. Eu ia falar uma coisa, agora surgiu outra. Você fala a palavra e vê quantas frases ele consegue fazer. Então, pode ser com a turma toda. Quem conseguir fazer o maior número de frases, ganha. E daí ele tem que mostrar no vídeo, mostrar quantas ele conseguiu fazer e falar quais foram as frases. Então, dá para fazer online também. O número 5 Can you find what's different? Então, é aquele também antigo, né? Joguinho de encontra as diferenças. Você coloca dois desenhos e muda alguma coisa. Eu tô aqui com 2 desenhinhos, né? Vou virar a câmera só para vocês terem uma ideia. Acho que deu para ver, né? Tô com esses 2 desenhinhos, então eu falaria... daria nome para elas, né? Então, eu falaria que tem óculos de cor diferente. Então, Mary has green glasses and Peter has pink glasses. Mary is wearing a pink dress and Peter is wearing pink jeans. Alguma coisa assim, só para vocês terem uma ideia do tipo de vocabulário que vocês podem praticar com esses desenhos. Então, são 2 desenhos, eu find the difference, né? Encontre as diferenças. O outro é um que a gente gosta bastante de brincar, que é aquele um que você coloca o post-it aqui na testa do aluno, né? E eles vão entrevistando um ao outro para descobrir guess the word on your forehead. No vídeo não dá para fazer, né, gente? Porque ele acabaria toda a graça. O que você pode fazer? O aluno escreve uma palavra, deixa ela dobrada, certo? E daí as pessoas vão entrevistá-lo para descobrir qual que é essa palavra. E aí você pode escolher uma infinidade de palavras. Pode ser nomes de cidades, nomes de pessoas vivas, ele teria que fazer só perguntas no presente, nomes de pessoas que fazem parte da história, que já morreram. Então, eles teriam que fazer as perguntas no passado. Então, dá para fazer online também. A 7 é guessing the word from the drawing.
que também é uma conhecida e favorita, né? Então a pessoa começa a desenhar e os alunos vão ter que adivinhar o que ele está desenhando. E a sugestão é sempre que as perguntas só vale se forem feitas em inglês. Is it an elephant? Is it a cat? E assim por diante. A número 8 chama-se Add a Word. Então, aí você poderia pedir para que todos participem, né? Todos que estão na sua tela. Um aluno começa a frase, ou a professora começa a frase, depois cada um vai ter que add a word, acrescentar uma palavra. Então, my, o outro, dog, o outro, has, brown, spots. E daí quando acabou, daí period e começa uma outra frase. A ideia é que não pare, né, que continue. Então, add a word. Agora, stop, né? As atividades de stop, que são aquelas atividades antigas também, mas que tem alunos que adoram e serve pra gente relaxar um pouco e também ver se os alunos estão com o vocabulário em dia. Então, normalmente o stop, ele vem com, a gente coloca name, places, que pode ser country, city, state, action, eu incluí action para botar um verbo, tá, gente? Animals, object, fruit, veggie. Aí você vai decidir se vai ter uma coluna só para fruit e outra para vegetables. E aí um total. Então esse é aquele stop que dá para fazer também, porque os alunos vão mostrar, tem como comprovar. E um outro stop que eu gosto muito é o stop com frases, né? Que também dá para fazer online. Você pode até fazer o seu grid, compartilha com eles, né? Então, aqui tem, por exemplo, se você tá lá com os alunos mais iniciantes, você pode fazer frases tipo My neighbor is, My mother likes to, My grandmother never. E eles vão ter que completar com verbos, com adjetivos. My mother-in-law. Aí, você também pode, por exemplo, se eu falar My mother-in-law is, ou My mother-in-law has, ou se eu parar My mother-in-law, aí eu vou ter que colocar um verbo, vou ter que colocar alguma coisa que ela faz ou não faz. I like to, I am. Então, lá no e-book tá tudo organizado, separado, você vai poder ver todas essas frases, né? Aí tem também outras variações que é só com verbo. Então, um outro stop. Something I like to do at night. Eat, go to bed, watch movies. Something I never do in class. Eat, talk. Something I sometimes do, but I shouldn't. Something I do in the mornings. Something my mother does for me. Então, essa é uma maneira de você revisar os verbos e fazer com que a aula fique mais leve também, né? Nessa época aqui que a gente está vivendo, tá todo mundo já cansado de ficar em casa, né? Mas nós temos que ficar, porque é o melhor que tem que ser feito nesse momento, mas as aulas podem ser mais leves também. Então, a minha sugestão é usar essas atividades aí. Então, eu espero que elas tenham sido úteis e muito obrigada pela sua atenção.